E aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos de volta aí para falar mais uma vez sobre o anime Digimon, tá? Agora focando na quarta temporada. Então sem demora, puxa a vinheta. A gente vai falar hoje sobre Digimon 4, né? A quarta temporada, chamada de Digimon Frontier. E essa temporada também vai ter um vídeo sozinho, porque eu, na verdade, acabei de assistir ela inteira e ela realmente, cara, merece ter um vídeo só dela. Antes de falar sobre a história, vamos falar um pouco sobre o enredo, né? Sobre os bastidores do Digimon Frontier. Ele foi dirigido por Yukio Kaizawa, que também teve bons trabalhos aí no mercado, como o filme de Dr. Slump, né? Aquela série icônica da Arale que várias vezes fez crossover com Dragon Ball, e também ele trabalhou como roteirista e diretor em alguns episódios, né? 4 episódios como roteirista e 4 como diretor em One Piece, que é um anime que faz muito sucesso. Mas voltando a falar da saga Digimon, ela foi lançada no Japão no dia 7 de abril de 2002, ficando no ar até o dia 30 de março de 2003 e tendo 50 episódios na sua grade aí. É menos, né, do que os episódios da temporada anteriores, mas também não é tanto, né, porque tiveram o que? 51, 52, as 3 temporadas anteriores. Então não mudou muita coisa assim no tanto, né, no tamanho dos episódios, no tamanho da temporada de Digimon. Apesar de que ela começou e acabou mais ou menos na mesma época que as outras, né. No Brasil, a série Digimon Frontier, ela foi transmitida por vários canais. Ela passou por muitos mais canais do que as anteriores, principalmente, né, porque já não estava mais tanto aquela febre de Digimon. A temporada Tamers, ela foi tão boa, cara, que sinceramente, para fazer um bom trabalho como aquele de novo, teria que ser muito bom. E apostar numa quarta temporada, que mais pra frente vocês vão entender, na minha opinião, ela não tem tanto potencial quanto a terceira temporada, quanto a Tamers, talvez como a segunda, ou talvez não, como a primeira. A primeira se equipara melhor à temporada Frontier, e por isso ela acabou passando por alguns canais, sendo vendida muito mais facilmente que as outras temporadas. Ela chegou a passar pela Fox Kids, ela estava, né, sendo transmitida pela Fox Kids quando teve aquela mudança para o nome do canal para Jetix, tá? Ela passou pela Rede Globo, passou pela Disney XD e também pela Rede TV, onde encerrou aqui no Brasil a sua transmissão em TV aberta. Agora vamos falar um pouquinho sobre a história de Digimon Frontier. Assim como a terceira temporada de Digimon, a temporada Tamers, Frontier, eles não têm nenhuma ligação com a primeira e a segunda temporada, né, a Digimon Adventure 1 e 2. E a história ela acontece da seguinte forma: o Digimundo ele estava passando por um momento bem conturbado, como eu acabei de falar. Não é o mesmo Digimundo que a gente viu no Digimon 1 e 2, nem no Digimon Tamers, tá? É um mundo totalmente diferente, com os mesmos Digimon, até outros Digimons que vão aparecer nessa temporada, que são bem legais também, tá? Inclusive, alguns vilões que eram das temporadas anteriores, eles vão aparecer aqui não tão malvados dessa vez. Enfim, nessa temporada tá acontecendo uma guerra no Digimundo entre duas grandes raças predominantes do Digimundo, que são os Digimons do tipo humanos, aqueles que têm, né, uma aparência, uma certa semelhança com o ser humano, e os Digimons do tipo Fera, que são Digimons mais animais, com uma aparência mais animal. E essa guerra tava destruindo tanto, tava tão intensa, tão poderosa acontecendo no Digimundo, que alguém teve que tomar alguma posição em relação a isso. E foi aí que apareceu o Lucemon. Ele é extremamente poderoso e ele apareceu e acabou com essa guerra. Ele mostrou todo o seu poder. Ele conseguiu fazer com que os Digimons do tipo Fera e os Digimons do tipo humano parassem de guerrear e pelo menos, tipo assim, né, escutassem ele. E com isso ele acabou com a guerra entre os dois grandes tipos, né, de Digimon que estavam predominando lá no lugar, que predominam, né, o Digimundo. Porém, quando ele conseguiu fazer isso, o poder subiu a cabeça dele e ele se corrompeu do lado negro e se tornou um tirano muito cruel. Ele começou a massacrar os Digimons, a fazer com que eles sofressem, a fazer terrorismo mesmo, né, no Digimundo. E por isso, muita gente começou a fazer rebelião contra ele. Só que ninguém tinha poder o suficiente para derrotar o Lucemon. Ele era muito poderoso, tipo, muito mesmo. Só que apareceram 10 guerreiros, né, 10 Digimons que eles são conhecidos até na temporada como Digimons lendários, principalmente porque derrotaram o Lucemon, que eles já eram, né, tinham um poder um pouco superior ao que os Digimons normalmente tinham. Eles eram bem mais poderosos do que os Digimons costumavam ser. Por isso, eles decidiram, né, se juntaram esses 10 Digimons e derrotaram
derrotaram, depois de uma batalha muito intensa também, derrotaram o Lucemon, tiraram ele do poder e aprisionaram ele numa prisão da qual ele não poderia sair sem ajuda externa. E como ninguém estava contente com o governo do Lucemon, eles não iam fazer isso, né? Por isso, os 10 guerreiros lendários, eles acabaram com o Lucemon, mas eles não desejavam governar o Digimundo. Então eles passaram o governo do Digimundo para três arcanjos. São eles Querubimon, Serafimon e Ophanimon. Eles são Digimons que têm um poder, talvez juntos, né? Juntos eles têm poder para destruir o Lucemon facilmente, mas sozinhos talvez não, para você ter uma ideia. Só que uns deles já têm poder o suficiente para dar um belo trabalho para os 10 guerreiros lendários. Talvez, né, como eles derrotaram o Lucemon, talvez eles consigam derrotar um desses arcanjos, mas vão sofrer um pouco. E cada um, né, recebeu uma função para fazer no Digimundo, entre governar, levar paz, cuidar do crescimento, essas coisas, manter, né, tudo alinhado ali bonitinho para que não haja mais guerra. Cada um recebeu aí a sua função para fazer, e cada um recebeu também alguns dos Digispíritos desses guerreiros lendários que derrotaram o Lucemon, para que caso eles precisem, tenham acesso a esse poder, tenham acesso, né, a eles. Ficou dividido mais ou menos não, né, ficou dividido assim. Foram 5 Digispíritos de guerreiro lendário para Querubimon, 3 Digispíritos para Ophanimon e 2 para Serafimon. E tipo, Serafimon, Ophanimon e Querubimon, eles sempre se reuniam para falar, né, o que estava acontecendo no Digimundo, expor suas ideias, tentar definir, né, um plano de ação para que as coisas ficassem melhores. E com isso, Querubimon, ele foi ficando um pouco revoltado, é a melhor palavra para dizer, porque as reuniões, elas não tinham, né, como foco o tipo dele, que era o tipo fera. Afinal, Serafimon e Ophanimon eram do tipo Digimon tipo humano e Querubimon do tipo fera, apesar de os 3 serem arcanjos. E em uma dessas reuniões, o Querubimon expôs, né, que ele estava descontente com o fato do tipo fera não ser tão bem imposto nas reuniões, não ser levado a sério, não estar sendo protegido. E ele era o protetor idôneo do tipo fera, afinal ele era um também. Só que Serafimon e Ophanimon apenas eles não viam dessa forma, mas a partir daí eles decidiriam, né, levar mais a sério essa questão dos Digimons do tipo fera. Para isso, Serafimon e a Ophanimon, eles marcaram uma reunião para definir como eles poderiam ajudar o Querubimon a levar mais a sério essa situação do tipo fera, os Digimons, né, do tipo fera. Porém, Querubimon viu que eles se reuniram em secreto. Só que como ele já estava com a mente meio conturbada por causa desse tipo de situação, ele acabou pensando que Serafimon e Ophanimon estavam tramando um jeito de tirar, né, cortar ele de vez do trio que governava o Digimundo e tomar só para eles dois o governo. Então ele acabou cedendo, né, pelas forças sombrias. Depois a gente descobre que por influência de Lucemon ele fez isso também. Ele se tornou esse ser sombrio e até a aparência dele mudou bastante quando ele fez isso. Você percebe porque ele aparece já em nova forma, né, já na forma sombria, o Querubimon. Mas ele várias vezes, depois da metade, mais ou menos depois, quando aparece, né, mesmo, eles começam a descobrir o que realmente está acontecendo dos personagens, ele aparece na sua forma verdadeira. Ele é uma forma realmente de um querubim, como o nome dele já diz, ele é um Digimon querubim. Mas enfim, então o Querubimon, ele se revolta e sai, ele deixa quieto por enquanto. Só que esse deixa quieto por enquanto dele, ele reuniu um exército de Digimons do tipo fera e atacou o castelo de Serafimon, onde ele e o Ophanimon estavam se reunindo ainda. Então não foi muito tempo que ele deixou quieto, né? Mas enfim, quando ele atacou o castelo de Serafimon, ele acabou com um golpe ferindo muito o Serafimon, que ele não tinha intenção de lutar. Serafimon e Ophanimon não tinham a intenção de fazer mal algum a Querubimon, mas ele não conseguia perceber isso por causa do poder das trevas já ter tomado o coração dele. Então ele atacou Serafimon e Ophanimon, e com isso ele fez Serafimon entrar em um estado de sono profundo, aprisionando ele em um tipo de cristal dentro do próprio castelo dele, onde ele ficou num sono que só de uma forma externa ele poderia ser acordado. E de semelhante forma, ele raptou o Ophanimon, levou para um lugar seguro de confiança dele, separando assim os dois, né, deixando também ela aprisionada. Só que o Ophanimon era muito mais esperta que Querubimon, e nesse meio tempo, enquanto ela ainda estava aprisionada, ela conseguiu entrar em contato com várias crianças, né, do Japão, porque só os japoneses têm capacidade, né, brincadeira. Várias crianças do Japão, ela entrou em contato falando com que elas pegassem um certo trem, numa certa estação, num certo horário, e elas correram para isso. E aí, né, já começa a aparecer a personalidade de cada um dos personagens que vão ser, né, os Digi escolhidos dessa temporada.
temporada. Enfim, eles acabam pegando esse trem, e são, né, Digimons, esses trens que eles pegam, afinal de contas, e eles vão direto pro Digimundo. Chegando lá, cada um, ele descobre o seu espírito, evoluem, crescem, se desenvolvem como pessoa, enfrentam os perigos do Digimon, e a partir daí é a velha história do Digimon. A diferença nesse é, como eu falei, é um Digimundo novo, existem Digimons novos, o tipo de evolução é diferente, acontece de forma diferente, apesar de que o jeito convencional de desenvolver de vez em quando apareceu, né, nessa temporada mesmo assim, mas o tipo usado para desenvolver pelos personagens e pelos principais vilões é um tipo totalmente novo, que não tinha sido visto ainda no Digimon, mesmo no Tamers, né, que já foi revolucionário, então por isso ficou legal. E como eu tinha falado antes, os 10, né, os 10 espíritos dos guerreiros lendários foram divididos entre os arcanjos, certo? Ficando 5 com Querubimon, 3 com Ophanimon e 2 com Serafimon. Os 5 de Querubimon ele usou para os seus fins, sendo que 4 deles ele usou para vagar, né, pelo mundo, para andar pelo mundo, coletando dados do Digimundo. E como que eles faziam isso? Destruindo coisas. Eles destruíam montanhas, onde daí apareciam os dados daquela montanha, eles coletavam esses dados e as montanhas sumiam por completo, porque eles destruíam apenas uma parte, assim, só para ver os dados. E daí quando eles pegavam os dados, eles sumiam por completo aquele terreno, seja onde fosse. E o trabalho deles era pegar esses dados e levar para aquele Digimon, porque daí ele ia conseguir ficar com um poder bem superior ao dele mesmo. E também, lógico, né, aos 2 arcanjos restantes, fazendo com que ele realmente tivesse domínio sobre o Digimon. Já os 5 restantes, os 5 espíritos de guerreiros lendários restantes, que eram da Ophanimon e do Serafimon, ela dividiu entre 5 personagens, os 5 personagens principais do Digimon. E com isso, eles tinham, né, poder para combater, né, o mal. Eles tinham que aprender ainda como fazer, assim como nas outras temporadas. Talvez não na Tamers foi mais fácil, porque era tipo um card game, né? Nessa não, nessa era muito complicado como fazer para desenvolver, porque eles não sabiam nada, eles não estavam no contexto deles, Digimon, de nenhum deles. E tipo assim, mudou também, né, porque até então os escolhidos tinham Digimon. Nessa temporada, eles não possuem um Digimon deles ali do lado deles, andando e evoluindo e convivendo com eles, como era nas outras temporadas. Eles têm o Digispírito no seu Digivice, que era o celular pelo qual eles receberam a mensagem de Ophanimon para ir ao Digimundo, se torna o Digivice quando eles entram no Digimundo, né? E eles possuem a capacidade de guardar no Digivice o seu Digispírito, fazendo com que eles sempre possam acessar a qualquer momento e se transformar no Digimon. Eles se transformam literalmente no Digimon. Isso foi muito revolucionário, foi muito legal por isso essa temporada. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os prós e os contras de assistir Digimon Frontier. Começando pelos prós. Primeiro, é uma temporada totalmente diferente de tudo que você viu até agora. Os vilões são totalmente diferentes, os heróis são totalmente diferentes, os Digimons são muito diferentes, aparecem muitos Digimons novos, aparecem antigos com personalidades diferentes, o que faz com que se torne interessante, né, a convivência. Você pensa, ele é mal, mas ele não faz maldade. É muito legal isso, essa pegada, e eu gostei. Esse foi um pró que eu achei muito interessante no Digimon Front. Outra coisa boa foi os Trailmons, que são os trens, né, que eu falei no começo, que eles andam por todo o Digimundo. Tem os trilhos durante todo o terreno do Digimundo, e eles andam por esses trilhos, levando pessoas, levando Digimons. Eles que são os responsáveis por levar os Digimons que nascem, né, na cidade do início para o seu habitat natural. Eles que têm essa função, e isso ficou muito interessante, porque até então a gente não entendia, não foi mostrado nas temporadas anteriores como que eles chegavam, né, ao seu habitat natural. Eles nasciam lá na cidade do início e se viravam para chegar na cidade deles, no lugar onde conviviam. Era tipo isso, entendeu? Dessa vez não, tem uma explicação para isso, foi muito interessante. E esses Trailmons foi legal porque ao mesmo tempo em que os personagens têm um meio de transporte dentro do Digimundo, eles não têm, porque os Trailmons, eles são Digimons, eles têm vontade própria, eles pensam como próprios e eles aceitam ou não passageiros nos seus vagões. E isso torna muito legal. Várias vezes você vai ver eles discutindo e tentando, né, convencer os Trailmons a fazer a sua vontade, seja levar a algum lugar ou apenas dar alguma informação. E outro ponto forte foi a personalidade dos personagens, porque nessa temporada eu acho que ficou
muito mais evidente a diferença de personalidade de todos os 5 personagens principais, que depois na metade se tornam 6, mas a grande maioria são apenas 5. E assim, eles têm personalidades muito diferentes, como por exemplo o JP. Ele é um cara que tem medo de raio, mas ele é super forte, ele é o mais forte e mais velho, né, da equipe, e ele tem uma força de vontade muito grande, apesar de não ser tão corajoso. E o Tommy, que é quase o oposto do JP, ele é o mais novo da equipe, ele tá na 3ª série, quando a série passou, né, quando segundo a série, temporada, ele tava na 3ª série, então ele é bem novinho, ele é um carinha muito medroso, muito introvertido e muito dependente dos outros, ele é um cara de pouca iniciativa, e essa diferença de personalidades fez com que, cara, eles discutissem direto, sabe, eles falassem um do outro, tivessem muitos conflitos pessoais durante a temporada, e isso tornou o anime muito legal. Agora eu vou falar um pouco sobre os contras. A primeira coisa que eu quero ressaltar como contra nessa temporada de Digimon é a falta de criatividade para os Digimons. A maioria foi legal, não me critico por isso, você pode até comentar aí no final se você discorda, mas é a minha opinião e eu preciso falar. Faltou um pouco de criatividade, tanto no desenho quanto no nome dos personagens. Por exemplo, o Digimon do JP era Bitomon e o Digimon Koji era Lobomon. Tipo, como assim? Lobomon não tinha um nome melhor, como, sei lá, Wolfmon ou Lupinmon, alguma coisa assim, que remete a lobo, a lobisomem e tal, mas Lobomon. E, tipo assim, eles claramente eram versões, né, de Biomon, Agumon, Tentomon, Gomamon e Gabumon, e as suas respectivas evoluções. Obviamente, Greymon, Kabuterimon, Ikakumon, Bidramon e Garurumon. Então, assim, faltou um pouco de criatividade dos desenvolvedores do anime em relação a isso. Principalmente no final, quando eles conseguem uma das, né, principais evoluções, a segunda mais top que eles alcançariam no anime, em que o Koji, que é o Lobomon, ele vira o Magna Garurumon. Cara, nesse caso, com certeza faltou criatividade, ficou totalmente sem graça o desenho do Magna Garurumon, ao contrário do Kaiser Greymon, do personagem principal, do líder da equipe. Ele ficou muito legal, o Kaiser Greymon. Já o Magna Garurumon ficou muito sem graça, sem contar que toda hora ele perdia as partes da armadura dele, fazendo com que ele ficasse só praticamente o corpo ali pra lutar. Ele tinha umas armas tipo lasers super poderosas, afinal ele é da luz, ele é o Digimon do tipo da luz, que tá na equipe, cada um tem seu tipo. O Kaiser Greymon, por exemplo, é do fogo e o Magna Garurumon da luz. E mesmo assim, cara, ficou muito sem graça por isso. Ele ficou com um desenho muito sem graça, não tem como não comentar sobre isso. Outro ponto negativo tem a ver também com as evoluções, que ao longo da temporada elas acabam se tornando repetitivas. Por quê? Nas 3 primeiras temporadas eles têm muitos tipos de evoluções, onde eles fazem fusões entre si, sempre em duplas, ou eles evoluem naturalmente a sua própria evolução para 1, 2 ou 3 níveis, sendo que nessa cada um só tem apenas 2 níveis de evolução, o normal e o tipo fera, né, o tipo humano e o tipo fera, e além disso só os 2 principais, que é o Koji e o Takuya, eles conseguem fazer alguma evolução além dessa. Somente eles conseguem fazer a evolução dupla e somente eles conseguiram fazer a evolução hiper, que é o Kaiser Greymon e o Magna Garurumon. E além disso, somente eles 2 também conseguiram fazer a evolução hiper lendária Lega Blaster Master, que é a do Susanomon, que é com quem eles vencem o chefe final. Mas, tirando isso, ficou muito repetitivo, porque isso mostrou que, tipo, era só ter um pouco de mais paciência e comprometimento que você conseguiria vencer os inimigos, porque eles apanham, de repente eles fazem a mesma evolução e ganham. Isso acabou ficando um pouco estranho. E o terceiro contra, para que vocês percebam que realmente não é um anime perfeito, mas que tem muitos defeitos, a meu ver, mas eu vou citar só esses 3, é o vilão final. Cara, o vilão final foi a coisa mais ridícula que eu vi em todos os Digimons até agora. Ele não tem personalidade nenhuma, que é o Lucemon. Eles se enfrentam, né, depois de derrotarem o Querubimon, eles acabam enfrentando o Lucemon, que ressurge lá depois de coletar todos os dados do Digimundo, fazendo o Digimundo virar uma bola preta, sem vida, sem nada, e eles enfrentam daí o Lucemon e ganham eles em 2 episódios. Cara, cadê todo o poder dele? O Querubimon, cara, ficou cerca de 15 episódios dando
dando trabalho para os personagens do Digimon Frontier. Quando o Lucemon só ficou 2 episódios e foi derrotado, porque eles conseguiram fazer a profecia acontecer, que era que os 10 guerreiros lendários, quando se juntassem na mesma batalha, eles iam derrotar o Lucemon de novo. Não, nem derrotar, cara, eles só iam aprisionar ele, mas no fim eles acabaram conseguindo derrotar. E outra, com um golpe que se o Lucemon se mexesse, ele escapava. Então foi tipo assim, foi uma vitória seca, sem graça nenhuma. O anime inteiro foi muito legal, todo o desenvolvimento foi legal, mas o final deixou muito a desejar. E é isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje, falando sobre o Digimon Frontier. Espero que vocês tenham gostado. Antes de acabar o vídeo, eu vou anunciar que eu vou fazer uma pequena pausa na saga de Digimon para falar sobre outro anime, porque essa saga está se mostrando muito longa, então acaba ficando muito monótono se eu falar só sobre Digimon a partir de agora. Não é isso que eu quero. Então na próxima sexta-feira vai ter outro anime diferente, né, do que o Digimon para falar, e daí depois eu faço a quarta parte do vídeo Digimon, beleza? Não se esqueça de deixar o seu joinha aí se você gostou do vídeo. Se ainda não for inscrito, aproveite esse momento para se inscrever, compartilhe com seus amigos para mostrar que tem alguém fazendo um vídeo muito legal sobre animes, tá? E ative as notificações para que o YouTube te mande uma mensagem quando sair um vídeo novo, beleza? Então eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima. Valeu!